Amém. Hoje está um dia frio, como diz a palavra do Senhor, que se chover ou estiver frio, não aparecerão. E o Espírito Santo trabalhou na vida do pastor Sebastião, que trouxe para nós. E nós sabemos que no fim dos tempos haverá apostasia. Homens amantes de si mesmo, que o que se sucede a nós, sucede aos ímpios também. Mas o que acontece é que nós damos graças ao Senhor, porque nós recebemos, Ele é o nosso Pai, é o dono do mundo, é Ele que fez tudo isso. E nós, como filho, vamos receber o que nós merecemos. Cada vez mais nós se trilharmos nos caminhos do Senhor, Ele nos abençoará, porque também abençoa os ímpios. Mas nós damos gratidão a Ele, glorificamos a Ele das pequenas coisas, porque Ele nos ensina. Se nós formos fiel no mínimo, Ele nos colocaremos no máximo, no grandão como Ele. Então muitas vezes nós vemos aí as pessoas, nossos irmãos, evangélico mesmo, muitos outros estão cada vez mais recebendo as riquezas que o nosso Deus dá. Muitas vezes nós recebemos riquezas materiais e outros recebem riquezas espirituais. Então não vamos verificar o que podemos fazer. O irmão recebeu, graças a Deus. É assim mesmo, amém? Amém. Nós vamos dar uma olhadinha no livro de Josué, onde no capítulo 1 diz que Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, Aleluia. servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Amém. Eu só irei falar aqui, porque não adianta eu estar querendo falar para os conhecedores. Mas chama a minha atenção uma situação que é a morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha, servo de Moisés? Glória a Deus. Ele não era servo de Deus? Nós somos servo de Deus. E justamente Josué era servo de Moisés. Por que servo de Moisés? Porque ele era o homem, o moço que lavava as mãos, jogava água nas mãos e cuidava de Moisés. E ele estava numa escola, num aprendizado. Ele atendia todos os desejos de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus viu então que aquele jovem era digno de ficar no cargo de Moisés. E mais ainda, Deus animou e animai-os, como sempre ele fala, tanto que falou para ele: pegue os 12 sacerdotes para você ir com a arca. Vocês notam um simples sentido, que quando ele diz assim em uma delas, ele fala assim: porém, tem uma distância de 1000 côvados. Nós sabemos que pela transição, o côvado é o braço, dá 45 centímetros. E se nós multiplicarmos isso, dá 900 metros. Então veja só, a arca era Deus ali. Oh, glória. Então o que aconteceu? Muitas vezes nós queremos se aproximarmos de Deus. E não podemos se aproximar de Deus, porque a glória dele é tão grande que poderá nos queimar. O fogo dos olhos deles é muito. Então o que acontece? Nós devemos nos santificar. E não é nós que temos que chegarmos ao Senhor. O nosso Deus, ele vê o nosso sacrifício espiritual
e ele se chega a nós, e não com aquele fogo queimando. Por isso é a ordem que ele dava aqui. Eles tinham que ficar 900 metros distante. Somente aqueles sacerdotes que eram santificados para ficar perto da arca, como comprova aqui. E a linha ainda mais, nós vamos aqui no 14, vamos ver assim: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu, desta banda de Jordão. Muitas vezes nós chegamos numa igreja e para falar da presença, da grandeza de Deus, muitos camaradas, muitos irmãos falam, ele está sem esposa, ele está sem o filho. Nós precisamos prestar atenção que eu estou falando aqui para o do Senhor, nosso Senhor, o nosso Deus, é eu. Minha família está em outro lugar, está em casa. Para nós entrarmos naquela porta, é individual, é único. Eu posso entrar ou a minha esposa, a pastora Cléo, pode entrar e eu não entrar. Então, por isso que ainda assim nós iríamos armados na frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos, e ajudá-lo-ei. Deus ainda iria ajudar todo esse pessoal fortemente. Mas o que chama mais atenção, o que aconteceu aqui. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nós ordenaste faremos, e onde quer que nós enviareis, iremos. Aleluia. Mentira. Uma das grandes mentiras que eles falaram para Josué. Cada vez quando Josué queria fazer alguma coisa, aquele povinho estava sempre contra ele. Deus deu um cargo tão tremendo a Josué, que ele não era de maneira nenhuma um lutador, não era um comandante, mas ele se tornou um dos maiores generais. Venceu todas as batalhas que vieram, mas não ele, é porque estava o nosso Deus com ele.